No meu mestrado, eu pude passar por uma experiência incrível, que eu acho que me trouxe muitos elementos para pensar a fotografia dentro da educação, que foi trabalhar com crianças numa comunidade empobrecida. Lá, na comunidade, foi super interessante perceber que as crianças tinham muito a dizer e tinham muito a dizer com fotografia, porque a gente trabalhou como linguagem a imagem fotográfica. E todo o material que elas produziram era para falar sobre a infância, era um material riquíssimo que me dava pistas para pensar como as crianças se viam no lugar das crianças, como elas se viam nesse mundo da infância. E isso foi super interessante porque elas conseguiram me mostrar um outro modo de ver a escola, um outro modo de ver a comunidade, um outro modo de perceber a infância. Nesse trabalho com as crianças eu vivi inúmeras surpresas, porque todas as fotos que eles produziam, essas informações, a riqueza de informações que eles me traziam, tudo era muito intenso e era muito novo. Me trazia outra perspectiva sobre aquele lugar. É bem interessante perceber a comunidade por esse outro lugar, que é o lugar da criança, porque a gente vai entendendo um outro caminho possível de andar por ali. Então, quando a gente chega à comunidade, a primeira impressão que a gente tem é: nossa, eu tenho que tomar muito cuidado porque eu estou numa comunidade, ou, como a mídia costuma dizer, na comunidade mais violenta da cidade. Quando você chega lá dentro, tem algumas surpresas, porque você chega na comunidade e percebe que, e eu vivi essa cena, foi muito intensa também, uma das vezes que eu cheguei à comunidade, estava todo o BOPE, o batalhão de infantaria, tinha cavalo, viatura, tinha a polícia estava na comunidade. Eu imediatamente me senti desprotegida. Eu não me senti protegida por aqueles que deveriam me proteger, porque o modo como a polícia interfere lá dentro é tão violento, é tão agressivo, que qualquer pessoa que esteja lá dentro não tem nenhum direito de voz. Você se sente totalmente ameaçado do ponto de vista da tua cidadania, certo? Porque você está lá dentro, você passa a ser estigmatizado, né? Você passa a ser bandido, você passa a ser violento. Sim, lá dentro as crianças trouxeram isso no material. Tem violência, tem grade, tem uma série de coisas. Agora, tem também uma afetividade e um universo de relacionamentos ali que tem outro parâmetro, entendeu? É quase uma surpresa de novo. Por quê? Porque as pessoas se cuidam. A comunidade tem uma relação, uma interação de cuidado muito grande. Acredito na ideia de que a foto tem que ser viva, a fotografia tem que ser viva. E se ela for um registro, como registro, ela tem que envolver todo mundo que está participando disso. Então, se você está fotografando sujeitos que são seus alunos, uma forma da fotografia ser significativa aí seria esses alunos participarem, não só como modelos, mas também produzindo fotografia. Porque eles vão te dar dicas de muitas coisas que são significativas ali que você não está vendo. Aponta uma câmera para alguém ou para um cenário, aquilo se transforma. E se aquilo se transforma, se aquilo é um pouco teatral, aquilo é fictício. Então a ficção faz parte da fotografia. E não é no sentido de que a fotografia perde o poder de registro, enfim. Não é isso. A fotografia ganha outra possibilidade. Se a gente assume dentro da escola a fotografia a partir da ficção e a gente não pensa nela só como um registro, a gente pode abrir um universo gigante aí de possibilidades. Por quê? Porque as crianças podem fotografar, porque as crianças podem reorganizar espaços, porque elas podem assumir esse personagem do aluno a partir de vários pontos de vista, porque ela pode nos dar dicas de como nós, adultos, estamos dentro da sala de aula. E isso é bem interessante, porque é um feedback também para a escola, para o professor, para a educação, né? A infância é um lugar de passagem para ser adulto, certo? Nessa perspectiva, a criança não tem
ela não é potencializada a ser protagonista nas ações. Então os adultos se surpreendiam imensamente quando viam as crianças com câmeras fotográficas e mais, eles não só se surpreendiam, como eles desacreditavam naquilo. Eles diziam, mas como essa fotógrafa está dando câmera para vocês? Mas ela está louca? Mas vocês vão quebrar essas câmeras. Para as crianças fez muita diferença. As crianças que participaram desse projeto, elas realmente se viram no processo, elas foram protagonistas de uma história muito bonita. Assim. Eu sou suspeita para falar, porque eu amo aquilo, eu adorei essa experiência, mas elas mudaram. Elas se sentiram realmente potencializadas. E a gente trabalhou com exposição do material, então elas se sentiram representadas naquilo, porque o material era delas. O registro da fotografia ou a fotografia, ela pode estar presente na sala de aula com toda a sua complexidade. A gente tem que parar de simplificar o que a gente não sabe e se abrir para ver o que esse não saber da gente traz, porque a riqueza de um trabalho com fotografia é imensa.